homens zeram a abertura, sim? E eu sei que muitas pessoas acabam tendo essa dúvida, porque a gente tem algumas verdades e mentiras, né? Envolvendo homem e alongamento. Então, acaba surgindo aí, de repente, esses questionamentos e tal. E é muito mais comum a gente ver uma mulher, né, com abertura zerada, a gente vê uma bailarina com abertura zerada, a gente vê uma mulher ali, não sei como chama, né? Meu irmão fazia judô, então era muito mais comum ver judocas, né, tendo mais flexibilidade do que os homens. Enfim, e aí cada arte e cada esporte, a gente vai sempre observar que é muito mais fácil ver mulheres mais flexíveis do que os homens. E isso tem uma justificativa, tá? Às vezes a gente acha que é impressão e não sei o que, não, é real. E aí a gente percebe que sim, que existem diferenças genéticas, tá? Entre homens e mulheres, quando o assunto é flexibilidade e quando o assunto é ganho de força. Então, Papai do Céu nos fez diferentes. Sim, simples assim, tá? A mulher, né, a gente, teoricamente, por Papai do Céu, a gente veio ao mundo para, né, como posso dizer, para engravidar, né, para, né, ter filhos e tal. E isso exige do nosso corpo uma capacidade de ser mais flexível, principalmente na hora do parto. Então, geneticamente, a mulher ela tem mais flexibilidade, principalmente comparando com o homem, principalmente na região de quadril, membros inferiores e lombar. Por que será? Né? Cada um vai acreditar no que quer e tá tudo bem. Mas essa pesquisa aqui mesmo, que eu vou colocar lá para vocês, ela mostrou que, por exemplo, movimentos de braço não tem diferença nenhuma entre homens e mulheres. Ambos conseguem a mesma amplitude de movimento. Agora, quando o assunto é perna, movimento de quadril e lombar, as mulheres têm mais flexibilidade. Ao mesmo tempo que os homens têm mais facilidade para ganho de força. Os homens têm uma tendência a serem mais fortes do que as mulheres. Sim? Então, assim, a gente já parte do princípio que homens e mulheres são diferentes no quesito genética perante flexibilidade. Beleza. Meninos, não fiquem tristes, tá? Mas isso não significa que vocês não consigam ganhar. Vocês conseguem zerar a abertura sim, vocês conseguem ganhar mais flexibilidade sim. Só que vocês vão enfrentar algumas coisas no caminho. Então, a gente entende que existe diferença genética, ponto, tá? E aí, o que vai acontecer? Além da diferença genética, o homem, a gente infelizmente carrega alguns preconceitos, alguns tabus. Por exemplo, homem não rebola. Vocês já ouviram isso? Homem não rebola? Pelo menos na época que eu fui criada, eu escutei muito isso. Homem não rebola. E aí o homem não rebola. E aí o quadril do homem perde mobilidade. E o quadril perdendo mobilidade tem dificuldade para se alinhar para fazer alongamento. Vocês têm noção? Mesma coisa. Sei lá, vamos imaginar que o Rubeu punha meu quadril, tá bom? Mulher dança, rebola e lá. Então, a mulher, ela tem facilidade para articular esse quadril, ok? Ela gira o quadril para um lado, gira para o outro, vai até o chão, não é assim? Tá? Hoje em dia já é funk, né? Te ajuda a descer até o chão. Mas existe uma articulação de quadril. Agora, o homem não rebola. Quando o homem não rebola, ele inibe o máximo possível da articulação do quadril. Então, ele perde a capacidade, ele diminui, não perde, mas ele diminui muito a capacidade de fazer o movimento do quadril para frente e para trás. Sim? Que a gente chama de retroversão e anteroversão na fisioterapia. Mas o que é isso? É empinar o bumbum, voltar para a posição neutra e trazer o xixi para frente. Sim? Onde você estiver aí agora, se não tiver ninguém te olhando, porque eu sei que vai ficar estranho, né? Mas faz essa articulação. Bumbum para trás,
neutro, xixi para frente. Faz o maior que você puder. Muitas pessoas vão perceber que não consegue muito, que o quadril vai só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vai mais para frente do que para trás. Por quê? Porque homem não rebola, homem não empina o bumbum. Sim? E aí, quando a gente entende que isso já vem do nosso histórico lá desde criança, a gente inibindo essa articulação, na hora que eu vou tentar zerar uma abertura, eu preciso fazer alongamento de posterior de perna. Quando eu preciso alongar posterior de perna, eu preciso colocar o meu quadril numa posição que tracione o músculo embaixo da minha perna, que normalmente é o que eu peço para vocês. Senta em cima dos isquios, que são os ossinhos do bumbum. Quando eu tento sentar em cima dos isquios, eu preciso empinar o meu bumbum. Quando eu empino o meu bumbum, eu traciono mais o meu músculo. E aí, os homens vão fazer alongamento para zerar a abertura, por exemplo, precisa trabalhar posterior de perna e não consegue articular esse quadril. Esse é o primeiro problema de mobilidade que eu encontrei dentro do T8S com os alunos que entraram, que eu fui observando ali, principalmente praticantes de artes marciais, tá? E aí os meninos entraram e eu comecei a perceber que eles não tinham essa mobilidade. E aí foi onde eu acrescentei no T8S mobilidade de quadril. Então tem uma aula só de mobilidade de quadril, que principalmente quem é menino tem que fazer. E as meninas têm um teste lá para elas fazerem dentro do T8S também, para saber se elas precisam fazer esse exercício ou não, mas eu sempre indico para todo mundo. O que acontece quando a gente faz a mobilidade de quadril? É como se a gente voltasse a lubrificar essa articulação para a gente voltar a trabalhar esse movimento. Então, se você pretende, se você quer zerar a abertura, é importante você voltar a ganhar mobilidade de quadril. Como é que eu faço isso? Como eu faço mobilidade de quadril? Eu rebolo. Sim? Não é querer quebrar até o chão. A gente vai aprender que mobilidade são movimentos pequenininhos que a gente faz, tá? Entendendo isso, o segundo ponto que dificulta eu, homem, a ganhar a abertura é que eu vou precisar alongar posterior de perna. E para alongar posterior de perna, eu preciso empinar o meu bumbum. E para empinar o meu bumbum, eu preciso de mobilidade articular, coisa que desde criança, pelo homem não rebolar, eu acabei inibindo, sim? Além disso, tem um outro movimento que acontece muito no nosso quadril ali, que é o movimento de rotação. E aí, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Ontem mesmo eu estava conversando com a Tia Ju, né, Tia Ju? E eu não sei dizer por quê, tá? Talvez eu precise observar um pouco mais as artes marciais aí da vida. Mas eu não sei dizer por quê. Os homens que fazem artes marciais, eles chegam com muita dificuldade de rotacionar o quadril para a perna da frente. Então, quando eu vou fazer um espacate, eu preciso estar com o meu tronco todo voltado para frente. Quando os meninos chegam para treinar a abertura, né, meninos de artes marciais, eles começam a descer, deixa eu ver como que eu vou explicar. Eles começam a descer aqui, e aí o quadril vai fazendo assim, ó. Conforme vai abrindo, eu fico com os dois ossinhos do meu quadril para frente. Conforme eu vou abrindo, o quadril vai virando lá para o outro lado. Aí eles torcem o tronco para ficar com o tronco de frente, mas o quadril já tá lá para o outro lado. Sim? Deu para entender, Tia Ju? Deu? Beleza. Então, o que acontece? Além dessa mobilidade do quadril de empinar o bumbum para trabalhar alongamento posterior, homens, vocês precisam desenvolver essa capacidade de rotação do quadril com o fêmur. Tá? Não é uma rotação de lombar, é um alinhamento, tentar manter o máximo alinhamento dos ombros com a crista ilíaca, que é aquele ossinho lá do nosso quadril. Sim? Então, busque a mobilidade do quadril, tanto para frente, para trás, quanto essa torção, esse alinhamento na hora que você vai descer o seu espacate, tá? Por quê? Conforme esse quadril gira, eu paro de alongar onde eu tenho que alongar. E aí vocês vão treinar, né? Muitas pessoas treinam alongamento para fazer espacate, fazendo espacate. Não é o indicado, não é o melhor. Sim, o espacate é o movimento final, mas eu preciso trabalhar o espacate, trabalhar a abertura, não fazendo a abertura, mas trabalhando separados os grupos musculares. Por quê? Quando eu faço a abertura, eu somo todos os grupos musculares. Quando a gente faz uma abertura, um espacate, por exemplo,
Vamos lá. Por exemplo, essa perna de trás tá aqui, sim, e a outra perna tá lá pra frente, certo? O que eu faço aqui? Eu tenho que trabalhar, na hora que eu dei esse espacate, eu exijo flexibilidade da musculatura atrás da minha perna, dessa perna que tá na frente. E eu exijo flexibilidade dos rotadores dessa perna que tá atrás e da musculatura que tá na frente da minha perna também, sim? Quando a gente treina a abertura, fazendo a abertura, o que eu acabo fazendo? Peraí. Vamos lá. O que eu acabo fazendo aqui? Eu acabo exigindo que 2 grandes grupos musculares trabalhem flexibilidade ao mesmo tempo. Isso aumenta demais a minha dor. E aí, o nosso limite de dor soma grupos. Eu sinto dor na perna da frente, eu sinto dor na de trás, eu sinto dor nos rotadores. E aí fica muito difícil eu conseguir manter aquela postura para ganhar flexibilidade. E eu coloco toda a minha musculatura em sofrimento. Além de eu não conseguir alongar com a mesma intensidade todos os grupos musculares. Por quê? Pode ser que na frente eu sinta menos dor do que atrás, ou vice-versa. Só que eu não consigo forçar mais, porque se eu forçar mais uma, eu vou forçar mais a outra. Então, quando a gente vai treinar para zerar a abertura, um dos erros que acontece é treinar tentando zerar a abertura. Não. O movimento é o resultado do seu treinamento. O movimento não é o treinamento. Sim? Fazer espacate não é treinar e zerar a abertura. Ok? Quando eu treino separadamente os grupos musculares, eu consigo levar cada grupo muscular na sua intensidade, na sua maior intensidade. Show? Então, meninos do meu coração, primeiro ponto, genética, a gente já entendeu que existe uma diferença genética. Segundo ponto, a gente já entendeu que vocês precisam trabalhar mobilidade de quadril e cuidado com esse erro de treinar a abertura fazendo a abertura. Não, façam um treino separado, um treino específico para a abertura. Então, eu vou trabalhar posterior, vou trabalhar rotador, vou trabalhar anterior de perna, enfim, tá? Na terceira aula da semana da flexibilidade, eu vou passar 3 exercícios, um para cada um desses grupos musculares. Show? Ok. Uma outra questão que acontece muito com homens, por isso que homens têm dificuldade, eu vou mostrar aqui hoje para vocês, tá? Meninos que passaram ali pelo T8S, que tiveram resultados espantosos para mim, tá? Meninos que zeraram, tá bom? Mas vamos lá. É muito comum existir um mito, não sei se para você, se você vai lembrar disso, porque depois que a gente começa a fazer esporte, né, a gente começa ali nas artes marciais ou qualquer outro tipo de esporte, a gente começa a se libertar de alguns mitos. Mas antes da gente fazer, a gente tem ainda algumas crenças limitantes, alguns preconceitos, sim, de que alongamento é coisa de mulher. Quem já ouviu isso? Alongamento é coisa de mulher, não vou fazer alongamento. Quem já ouviu isso, meninos? Vocês lembram disso lá na infância? Seu pai, seu vô? Eu lembro muito do meu pai, né? Falando isso. Não, aula de alongamento, isso daí é coisa de mulher. Sim? Quando a gente entende, quando a gente vem com isso de que alongamento é coisa de mulher, alongamento é balé. Às vezes os homens acham que fazer alongamento é balé. Não é. Aí a gente os meninos começam a não querer serem vistos fazendo alongamento. Cuidado. Depois que a gente passa para o esporte e tal, a gente entende que é importante, que ganhar flexibilidade é importante e tal. Mas eu preciso entender por que eu chego aos 50 anos de idade, homem, praticando esporte e sem flexibilidade nenhuma. Por quê? Porque eu nunca dei atenção? Por que eu nunca dei atenção? Porque existiram muitos tabus. Então, a gente precisa entender isso para poder respeitar o seu corpo. Por quê? Aí a gente vai entrar num outro ponto. O homem acha que ele vai ganhar alongamento na força. E não é assim que se ganha alongamento. Escutem as mulheres, tá? Que a gente consegue ganhar. Não é só por causa da genética, não, tá? Mas, o que acontece? Para a gente ganhar flexibilidade, não é na força. Tem muitos meninos que entram lá no T8S e falam, não, agora vai na raça. Raça? Não vai, porque já me sugere que vai na força, tá?
Não, a gente precisa entender que existe um limite, né, de dor que a gente pode trabalhar para não colocar a musculatura em sofrimento. Existe alinhamento para ser obedecido quando eu estou fazendo um exercício de alongamento, para que eu realmente consiga trabalhar aquela musculatura. Então, não é na força, é na técnica. Existe uma técnica para fazer alongamento de cada um dos nossos músculos no corpo. Se eu não entender essa técnica e tentar ir na força, eu vou perder tempo, porque eu não vou conseguir alongar direito, eu corro o risco de me machucar, e aí eu corro o risco de voltar para trás ao invés de avançar. Show? Então, muita calma nessa hora, meninos, tá? O que eu diria para vocês? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui os meus meninos. Gente, vou mostrar meus meninos. Uma coisa que é importante também, que a galera... Tia Ju, põe ali para mim. Põe aí, deitadinho, ó. O que é importante? Muitas vezes os meninos acham que por ter muita massa muscular, eu não consigo ganhar flexibilidade, né? As pessoas tinham muito isso de achar que era incompatível um corpo forte, cheio de músculo, e flexibilidade era algo incompatível. E várias pesquisas foram feitas e não funciona assim, tá? Não é porque uma pessoa... se desenvolve muito o lado de força dela que ela não consegue ganhar flexibilidade. Ela consegue se ela fizer alongamento. Essa pesquisa que eu vou colocar lá para vocês, eles compararam a relação entre flexibilidade e força em adultos de ambos os sexos. Então, eles pegaram lá um grupo de 50 pessoas, eram 30 homens e 20 mulheres, e eles fizeram várias medidas, tá? Tanto medidas com fita métrica mesmo para medir tamanho muscular, quanto medida de força, tá? Para avaliar a força que cada um tinha em determinados grupos musculares, quanto medida de flexibilidade. E aí, o que eles observaram? Eles cruzaram os meninos que tinham, então, 30 homens, 20 mulheres. Os meninos que tinham mais força, eles tinham menos flexibilidade do que os que tinham menos força. Então, eles levantaram o questionamento de que quem tem muita força tem pouca flexibilidade? Quem tem pouca força tem muita flexibilidade? E aí eles separaram os meninos mais fortes e avaliaram a flexibilidade deles, mediram a flexibilidade. Pegaram os meninos mais fracos e mediram a flexibilidade. E eles viram que não existiu diferença na flexibilidade só porque um grupo tinha mais força e outro grupo tinha menos força. Não teve diferença. Com as mulheres, mesma coisa. Sim? E aí eles compararam entre homens e mulheres, e aí eles viram que as mulheres tinham mais flexibilidade do que força, e os homens tinham mais força do que flexibilidade quando os dois grupos eram comparados. Show? O que esse artigo quer dizer pra gente? Quer dizer que se você tá lá na academia, fazendo a sua musculação, ficando forte, e olhando e falando, eu nunca vou ser flexível porque eu sou forte, é uma grande mentira que você tá inventando para você mesmo, tá? Não existe isso, ok? Tem até umas pesquisas que falam que alguns exercícios de força conseguem aumentar a flexibilidade. Gente, eu nem vou entrar nisso, porque eu não consegui entender o fundamento. Você acredita nisso? Eu não consegui entender o fundamento, tá? Mas existe essa linha e pesquisas lá que comprovaram que tem, tá? Não sei qual exercício de força enfim, qualquer dia que eu tiver mais tempo, eu tento ler o negócio com calma. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês não é porque você é um homem forte, musculoso, que você não consegue zerar a abertura, ok? Vou mostrar para vocês agora aqui, eu vou compartilhar alguns dos meus meninos. Olha só, esse aqui é um dos meninos, tá? Olha que loucura. Quando ele começou o T8S, então ele fez ali 8 semanas. Essa foto aqui é antes das 8 semanas e depois de 8 semanas, tá? Quando ele começou, observa que a tentativa dele de fazer espacate, olha o quadril dele como tá totalmente virado, rotacionado, a perna dobrada, a da frente, a de trás. Percebe? O apoio ali dos dedos, a distância do tronco dele para a perna da frente, sim? Depois do T8S, olha, esse menino, não sei o nome, mas mesmo que eu soubesse, não podia falar, né, Tia Ju? Este menino, ele ganhou flexibilidade em 8 semanas, tá vendo? Ele conseguiu, ó,
quase esticar de trás, esticar totalmente a da frente. O apoio da mão, olha lá a mão dele lá de trás, ó. Já tá praticamente no chão. Ele consegue inclinar mais o corpo para frente. Então, é inquestionável que ele ganhou. Porém, ele não zerou. Sim? Mas, se você observar o quadril dele, olha como estava aqui e olha como está aqui, ó. Você consegue observar pelo volume dos shorts aqui, ó, na lateral, o bumbum. Olha o bumbum. Aqui não via bumbum dele. Aqui eu vejo o bumbum. Porque ele já está começando a fazer a torção. Sim? Esse é o primeiro estágio que você vai passar quando você fizer um treinamento para zerar a abertura, meninos. A primeira coisa vai ser essa torção. Agora, vamos supor que eu já tenha a torção. Tem alguns meninos que chegam que já conseguem fazer a torção. Olha só, outro menino que também teve bastante dificuldade, ó. A perna da frente dele antes, ó, totalmente dobrada. Depois, no final, ele já estava esticando. Sim? Ele, ó, a gente consegue ver que ele não fez a torção. Ele ainda tá antes do outro rapaz. Tá? Ele vai precisar ainda trabalhar essa torção do quadril. Aqui, já outro. Olha esse quadril. Tá totalmente de frente para mim. Aí ele torce o tronco. Não sei se dá para ver pela lateral da camiseta, ó. Mas ele torce o tronco. O quadril dele tá de frente para mim. A gente precisa virar esse quadril cada vez mais para lá. E aí, depois, no final de 8 semanas, ele conseguiu já começar a esticar de trás, já desceu um pouco mais e tá começando a fazer a torção. Dá para ver o bumbum dele aqui atrás, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, peraí que eu vou ter que achar uma foto antes, esse aqui. Olha só, esse aqui é um outro menino. A foto de cima é do antes de 8 semanas. É outro rapaz, tá? Esse rapaz aqui, eu sei que ele é bailarino. Então, a flexibilidade de um bailarino é muito diferente de um praticante de artes marciais, ok? Por quê? Porque na atividade do dia a dia dele, já tem movimentos que exigem, né, mais flexibilidade. Então, ele treina ali, de certa maneira, um pouco de flexibilidade. Por isso que bailarinos ganham mais rápido do que praticantes de artes marciais, certo? Porque na atividade deles já tem atividade que trabalha a flexibilidade. Mas ele estava nessa distância e ele conseguiu chegar nessa distância em 8 semanas. Ah, ele não zerou? Provavelmente sim. É que eu não acompanho mais do que 8 semanas, tá? Eu não peço as fotos de vocês depois de 8 semanas, tá? Mas aí ele vai fazer outro ciclo e tudo mais. Olha essa daqui também, né? Direita, esquerda. Olha a abertura de segunda dele. Deixa eu achar um ponto aqui. Ele conseguia pôr a mão no chão, ok? Olha aqui ele já desce os cotovelos. Olha só, a abertura de segunda, então, ele conseguiu descer ali, colocar os cotovelos e repare, olha o que eu quero mostrar para vocês, que aqui na foto do antes, ele estava com o pé inteiro no chão. Sabe por que a pessoa coloca o pé inteiro dela no chão? Para brecar, para ter certeza que não vai escorregar. Sim? Por quê? Porque dói. Ali ele tá trabalhando no limite dele de dor. E aí pode ser que escorregue. Aqui, ó, é onde eu ensino vocês a já levantarem o calcanhar, para deixar mesmo a gravidade ajudar a descer. Então, o limite dele de dor, além dele ter descido mais, ele consegue arriscar um limite maior de dor, porque ele já ganhou mais flexibilidade para fazer isso. Show? E é um menino. Vamos passar para o próximo. Ah, esse daqui é um fofo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma mensagem dele aqui, ó. Esse aqui, ele é da turma 3 do T8S. Aí ele colocou: Mari, eu nunca duvidei do treinamento, mas confesso que ficava com o pé atrás se eu, bem duro, ia ganhar flexibilidade em tão pouco, deve ser tempo. Ao final de 7 semanas, eu fiquei bem surpresa, mas deve ser surpresa, porque é homem, com um ganho alto. E já acredito que nem precisarei repetir de ano para zerar. Vou fazer o T8S novamente só para tirar notas boas nos exercícios. Aqui é uma brincadeira, tá, galera? Que a gente brinca bastante lá dentro. Mas, olha, ele entrou com a espacate dele dessa altura. E aí, ele chegou aqui. Sim, em 7 semanas.
E aqui, olha, é a abertura dele de segunda. Ele entrou no T8S aqui, ó, longe. E se você reparar, ele tá jogando bem o corpo para frente. Aqui ele já tá com o cotovelo no chão, quase zerando. Esse é um dos bonitinhos. Agora aqui é para enlouquecer os homens, né? Esse menino é bailarino, tá? Ele entrou já zerado no T8S. Ele já entrou com essa abertura aqui de humilhar a gente, né? E aí, o que ele fez durante o T8S? Ele conseguiu negativar. Tá vendo que tem bloquinhos embaixo da perna dele? Ele conseguiu negativar. É um homem. Ah, ele é bailarino, faz balé, né? Faz, né, atividade que exige flexibilidade ali, mas a genética dele é de um homem. Sim? Então, não vamos usar a genética como desculpa. E aí, olha que interessante. Ele tinha a abertura zerada, mas o espacate não. O de esquerda, tá? O de esquerda não estava zerado, ó. E aí, ele conseguiu zerar o espacate de esquerda. Agora, deixa eu ver se o de direita tá aqui. Agora, o de direita, ele tinha espacate zerado de direita. E o que ele fez? Negativou. Menino! Não tem desculpa, gente. Tem trabalho. Esse daqui é um outro mocinho. Esse é o Igor. Ele faz corrida, não sei se ainda faz bicicleta e tal. Cara, ele é muito forte. Ele tem uma musculatura que, benza a Deus, tá? Vocês vão ver outras fotos. E ele chegou nessa abertura aqui. Deixa eu ver aqui outras fotos. Esse aqui é o bailarino que eu já tinha mostrado. Aqui, ó. Aqui é a abertura dele durante o T8S. Ele quase zerando. Aí a galera, força total para a última semana. Parabéns, parabéns. Bom fim de semana a todos. E hoje termina a semana 6. Aqui é o grupo que a galera conversava. Esse daqui é o Fábio. Deixa eu mostrar o antes. Peraí, voltando aqui para o Igor. Olha o Igor. Terminei. Pretendo pedir orientações para a Mari para zerar de vez essa abertura de segunda. Então, ele zerou o espacate, mas ele não conseguiu zerar de segunda ainda. Mas, a dedos do chão, né? Dedos. Deixa eu voltar aqui. Esse daqui, ó, é o Fábio. Esse é o Fábio. O Fábio é bailarino. E ele tem uma musculatura muito encurtada, apesar de ser bailarino, tá? Por que ele tem uma musculatura bem encurtada? Porque ele começou balé depois de adulto. Então, ele não trabalha a flexibilidade desde sempre ali, né? Então, enfim, ele tinha dificuldade. E aí, ele fez o T8S, um ciclo de T8S. E ele chegou aqui. Com um ciclo, vou voltar. Sem T8S. Com um ciclo de T8S. Percebe como já está esticada a perna, ele já consegue manter o alinhamento das cristas ilíacas voltadas para a perna. Show? Isso é 8 semanas. Então, meninos, dá para zerar. Aqui é um outro menino, se eu não me engano, ele também é bailarino. Começou ali, terminou com o cotovelo. Ah, esse daqui já é um menino que ele era praticante de artes marciais, eu não lembro exatamente o que. Mas, se eu não me engano, ele dava aula, acho que ele era professor, se eu não estiver enganada. E aí, ele foi um dos primeiros meninos, assim, que eu realmente acredito que ajudei. Porque ele olhava as fotos dele e ele não conseguia ver diferença. Gente, olha isso se não tem diferença. Aqui eu tô vendo lá o fundo da parede, ó. Aqui, ó, já não tem mais. Tô vendo o colchonete tá no chão, ó. O piso, ó, o rodapé passa por cima da perna dele. Aqui não, ó. Ele tampava o rodapé. E ele não conseguia ver diferença. E aí a gente foi trabalhando e mostrando ali a diferença para ele. Aqui é o outro menino. Aqui é o outro. Por que eu tô mostrando essas imagens para vocês? Meninos, principalmente, tá? Porque eu sei que é difícil a gente ver meninos com abertura zerada por aí, fazendo espacate na festa de Natal. Né, tia Ju? E aí, galera, o que acontece? Eu quis mostrar para que vocês realmente possam ver que sim, é possível homens também zerar a abertura. É um trabalho? É um trabalho. Um trabalho muitas vezes longo, tá? Muitas vezes os homens não vão zerar em 8 semanas, tá? Mas a gente precisa começar. A gente precisa fazer alguma coisa, porque senão
vai ser disso para pior, porque quanto mais a gente envelhece, mais a nossa flexibilidade diminui, mais a nossa articulação vai ganhando menos mobilidade. Então, tá na hora de fazer alguma coisa.